sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje vamos continuar a nossa leitura do livro de Daniel, minha gente. Vamos ler Daniel 4, 5 e 6 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, viu? Então, já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir sua Bíblia aí em Daniel 4. Nabucodonosor tem outro sonho. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero na minha casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença a fim de que interpretassem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar as visões que tive no meu sonho. Interprete-o para mim. Estas foram as visões que passaram pela minha mente quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim havia uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore tornou-se tão grande e forte que a sua copa tocou o céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas e muitos frutos. Nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu viviam dos seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que passaram pela minha mente, quando estive deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim um mensageiro santo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem 7 anos. A decisão é anunciada por mensageiros. Os santos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Daniel interpreta o sonho do rei. Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar,
Não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja copa tocou o céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também um mensageiro santo que descia do céu e dizia: Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido a ti quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e às tuas iniquidades, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. O cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. Disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. O seu reino foi tirado. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer: O que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar. O meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus,
porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Daniel 5. O banquete de Belsazar, a escrita na parede. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe darei o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia.
e a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Daniel 6. Daniel na cova dos leões. Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida, foram logo falar com o rei acerca do decreto real.
Tu não publicaste um decreto segundo o qual, nestes 30 dias, todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Contudo, os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, com as suas mulheres e com os seus filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra: Paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Lendo aí um episódio muito famoso, né? Sendo Daniel na cova dos leões, né? E começamos lendo Daniel 4, né? Falando sobre mais um sonho aqui de Nabucodonosor. E nesse momento, gente, o que é diferente do sonho anterior, né? Nesse sonho ele conta o que ele sonhou, né? Porque o sonho anterior ele chamava os magos, os astrólogos, adivinha e falava: "O que eu sonhei?" E decifra meu sonho. E ele não contava sobre o sonho dele, né? E agora aqui ele já contou o sonho, só que ninguém decifrava, né? E aí chamou Daniel para decifrar esse sonho e contou todo aquele sonho um tanto esquisito, né? E nesse sonho mostra muito sobre o momento ainda no exílio, tá? Que fala sobre essa árvore frondosa, né? Que chegava até o topo do céu, que essa árvore era ele, né? Que era o reinado da Babilônia por Nabucodonosor. E que ele estava se tornando muito arrogante, né? Muito prepotente e que essa árvore seria cortada no talo, né?
Só que o que a gente precisa entender? Essa árvore era em si Nabucodonosor, porque depois ele continua contando do sonho, falando que ele iria ser tirado do reinado durante 7 anos e viver como os animais. E isso aqui, até durante todo o capítulo 4, e ainda fala, né, ali no versículo 29, que 12 meses depois do sonho dele, né, aquilo aconteceu, que ele ficou o quê? Desenganado. E por isso que ele viveu lá como os animais, né, comendo capim e tudo, porque ele ficou bobo, vamos dizer, né? E durante 7 anos ele ficou daquele jeito e se molhava com orvalho. Esse era o significado do sonho, né? E depois, passado esses 7 anos, ele ia voltar à consciência, que ia voltar não, voltou à consciência, né? E ali ele começou a reconhecer Deus, né? Porque era essa a intenção de Deus com esse sonho e com esse, vamos dizer assim, castigo para Nabucodonosor, né? De mostrar que não foi pelo poder dele, não foi pela majestade, glória dele que ele conquistou tudo aquilo e o tamanho do reinado que ele estava, mas sim que era por conta que Deus estava fazendo aquilo. Tanto é que fala, né? Que Deus coloca no poder quem ele quer e quem ele não quer, né? E Deus faz essas coisas, né? E não é pelo poder de Nabucodonosor. E aí depois, quando ele volta a essa consciência de 7 anos, ele reconhece Deus, né? E reconhece a soberania de Deus, né? Então, naquele momento, né, voltou o entendimento, já finaliza ali no 36 falando, né? E eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. E ainda fala que ele recuperou ainda mais do que estava antes, né? Porque ele soube reconhecer Deus, né? Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar, o meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. E esse final é aquele fechar com chave de ouro, né? Sobre tudo que foi ali o capítulo 4, porque dá a entender que também o capítulo 4 é só Nabucodonosor contando em si, né? E mostra sobre esse tamanho de reconhecer a glória do Senhor. E é também por conta disso, vamos dizer assim, que tá também no livro de Daniel, né? Que a intenção de Daniel a todo momento é reconhecer essa glória do Senhor, né? E finalizar mostrando isso, né? Que Deus tem o poder para humilhar os que vivem com arrogância, né? De não reconhecer, porque tudo que temos vem de Deus, né? Por isso até mesmo fala do negócio do dízimo. Você vai estar dizimando não por obrigação, mas por respeito a devolver a quem te deu tudo que você possui, né? Eu fico imaginando assim, que eu acho uma coisa legal. É tipo assim, imagina Daniel ter que interpretar um sonho desse. Era uma interpretação muito negativa para o rei, né? Então, tipo assim, eu imagino ali que Daniel falou assim, cara, eu vou interpretar esse sonho, mas o risco de eu morrer interpretando isso, falando isso, é gigantesco também, né? E isso que eu acho legal de Daniel, assim, essa obediência que ele tinha, né? Essa obediência, essa fé que ele também tinha ali em Deus. Até quando ele começa falando, ele fala, né? Olha, meu rei, né? O meu senhor, eu queria que esse sonho fosse para interpretar sobre os seus inimigos, né? Sobre os seus adversários. No entanto, a árvore frondosa é você, né? Essa árvore bela e maravilhosa é você. E ele ainda coloca ali, né? No versículo 25, ele fala passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, né? Então, a ordem para deixar o toco da árvore como as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Então, tipo assim, é bacana, né? É muito legal da gente ver isso. E quando a gente vai para o capítulo 5, né? Que fala sobre esse banquete de Belsazar, a gente entende também por que o capítulo 4 está antes, né, do capítulo 5 ali. Porque no capítulo 5 já fala um pós-Nabucodonosor. Então, Belsazar
é um filho, mas não dá para ter certeza se ele O é primogênito, né? e se ele foi logo realmente ali próximo. Ele pode ser um filho de um filho, entendeu? Então, até alguns estudiosos gregos entendem que os registros da Babilônia indicam que depois de Nabucodonosor veio Nabonido, né? Que foi o filho realmente de Nabucodonosor. E Nabonido teve um filho que era Belsazar. E Nabonido ficou governando outras regiões e Belsazar, que é o filho dele, ficou ali na Babilônia. Mas então até por isso que tem essa parte ali que fala seu pai e tal, mas não dá para saber se era pai do pai ou se era uma relação, vamos dizer assim, bem pai e filho ou se era pai e neto, mas ele era o rei da Babilônia que estava ali no momento e isso é o que importa pra gente. E é legal da gente entender. Belsazar é o rei e Beltesazar é Daniel. Então muda ali um pouquinho na escrita, mas é bem parecido, né? E o que que conta aqui no capítulo 5? Que Belsazar estava ali, né, festejando, fazendo uma farrinha, legal, tudo maravilhoso. E ainda ele fala, quer saber? Vamos pegar aquelas taças de ouro que o povo trouxe, né, lá que o meu predecessor Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém, aquelas taças que eu imagino que era uma coisa única, gente. Não era muitos reinos que faziam taças de ouro, todinho de ouro, né? E mandou trazer essas taças de ouro que eles queriam beber nessas taças. Ele, as mulheres, e estava festejando ali, estava uma farra sem fim. E daí eles bebem ali naquelas taças de ouro, e quando eles ainda estão bebendo e festejando, imagina, uma mão, é igual que tem Filmes, né, de... filmes, uma mão, porque fala que é uma mão humana, só o toquinho da mão rabiscando na parede e num lugar que tinha boa iluminação. Então, tipo E onde assim, todos viram, né? Não onde era assim uma única pessoa, né? e daí fala que Belsazar ficou tão apavorado que o rosto dele ficou pálido, o joelho batia com o joelho ali, as Não perninhas aguentava. tremendo, né? E imediatamente ele manda chamar os magos, Astrólogos, os sábios, adivinhos, todo todos. mundo ali para interpretar aquilo. E ninguém conseguia interpretar. E provavelmente poucas pessoas conseguiam interpretar porque aquilo estava escrito em hebraico, tá? Essa é uma grande, né, hipótese. E nenhum ali sabia decifrar hebraico. E daí tem aquela lá, né, as escritas ali na parede, ninguém conseguia. E daí a rainha. Então aqui a rainha dá a entender também que era a rainha que talvez era a mulher de Nabucodonosor ou tinha ali. Dá para entender que essa rainha ela era um pouco mais velha do que o rei atual. Não era ali a esposa do rei, né? Fala então que essa rainha, né, ouvindo os gritos ali, vai e fala: Olha, calma, né, rei? O rei vive para sempre. Não fica assustado nem tão pálido. Existe um homem, né? Então aqui outra coisa que dá para a gente entender é Daniel, no reinado de Nabucodonosor, ele foi colocado em um nível de honra. Ele foi reconhecido, sabiam ali, né? Ele cuidava, falava que ele cuidava ali do departamento dos sábios, né? E ali das pessoas que prestavam ajuda ali ao rei. Então ele tinha um cargo alto, só que nesse momento aqui parece que não tanto. Ele já estava esquecido, já tinha mudado o governo, muita coisa muda. Isso é normal até hoje, né? E ele estava ali de escanteio e a rainha lembra dele. E daí, né, o rei ali, Belsazar, manda chamar ele. E aqui viu, eu acho legal, né, que Daniel, antes de falar o que realmente estava escrito, ele ainda dá dá um tapa na cara ali do rei. E ele começa a falar assim: Olha, rei, deixa eu te contar uma história. E daí ele conta a história do sonho, né? Do tudo que aconteceu lá do capítulo 4. Então ele fala: Olha, o seu predecessor, Nabucodonosor, ele se achava o maioral de tudo, até que Deus humilhou ele. Ele viveu como 7 anos, como um animal viveu, né? Ali, comendo capim, molhando pelo orvalho, até que Deus mostrou para ele o seu poder e a sua glória, e que Deus está acima dele. E você, rei, né, Belsazar, sabe muito bem disso, mas parece que você tipo se esqueceu ou Ignorou. ignorou e faz pouco caso disso. E agora o que está escrito aí na parede, né, é para você saber que Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta, ou seja, foi colocado numa balança ali de justiça
e viu que você está muito em falta, né? Tipo, você está em falta, você não está ali sendo tendo um governo justo, né? Ainda mais porque você sabe do histórico do teu pai e ainda você vai lá e profana o nome de Deus pedindo as taças de Jerusalém para tomar com as suas mulheres e concubinas para festejar. Então, tipo, o nível da desonra foi gigantesco. Ainda mais sabendo de tudo que, né, o, vamos dizer assim, Nabucodonosor já tinha passado. E aqui mostra, né, que Daniel fala que Belsazar sabia disso e ignorou isso. Então falou, agora, né, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. E outra coisa legal que eu acho, né, Belsazar falou que quem interpretasse aquele sonho ia receber um manto, uma corrente de ouro, ia ser o terceiro mais importante. E Daniel falou, olha, obrigado, pode dar para você, para quem você Fica com esse quiser. presente aí. Eu não quero nada disso, né? Fica tranquilo, não faço questão de nada disso. Eu só vim aqui realmente te dar o papo real aqui do que vai acontecer. E é legal que mesmo, né, Daniel falando isso, No 29 fala, né? Belsazar vai lá e cumpre, né, com o que ele tinha falado. Então vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino, né? E diz aqui, né, que naquela mesma noite, parece que tudo isso acontece, que a interpretação acontece, que Daniel é posto, né, nesse terceiro, no terceiro hierarquia ali de importância no governo. E termina então, né, falando que nessa mesma noite, Belsazar, né, ele ali, rei da Babilônia, ele foi morto, né, dá tudo a entender que foi pelo exército de Dário, que era medo, né, dos medo-persas, e Dário apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, ali realmente já se cumpriu naquela mesma noite o que estava escrito naquela parede, que os medo-persas que o reinado da Babilônia seria dividido e entregue aos medo-persas. Então, ali é provável que houve a invasão e Dário já assume como agora o novo rei ali da Babilônia. E depois no capítulo 6, né, já começa falando sobre esse reinado, vamos dizer assim, de Dário ali na Babilônia, né? Coloca até que ele nomeou 120 satrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, né? Acima desses satrapas, e um deles era Daniel. E ali mostra também, né, que Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecer sobre todo o reino. Então, assim, ele foi dessa vez, né, voltou novamente Daniel ter a glória, né? No reinado ali, parece que de Belsazar, Daniel era meio esquecido. E agora, no reinado de Dário, ele estava se destacando e Dário estava querendo colocar ele sobre todo o reino, né? E aí, como todo humano, vamos dizer assim, né, existe a parte de orgulho, de inveja e tudo mais, e os caras olharam e falaram assim, ó, vamos tramar uma quanto contra esse Daniel, né? Só que daí eles procuraram o que falar contra Daniel e não acharam, né? Porque Daniel era correto, Daniel era fiel ali ao rei, né? Ele não fazia nada de errado. Então, né, eles lembraram que Daniel adorava um Deus diferente dos deles, né? Então ele até coloca ali, né, no versículo 5, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E aí eles bolaram ali, né, fizeram uma trapaça, vamos dizer assim, né? Se juntaram e falaram, olha, vamos até o rei Dário e falamos para ele emitir um decreto. Só que eles já colocaram antes a conscientização para o rei Dário de que na lei dos medo-persas nada era revogado, certo, rei? Certo. Então, ó, vamos emitir um decreto de que as pessoas podem só adorar e orar apenas a ti e ao seu Deus durante 30 dias. Não se pode fazer outra adoração e nem se curvar a outro Deus a não ser para você. Vamos emitir esse decreto? E o rei, por, vamos dizer assim, inocência, né? Ah, beleza, né? Vocês que estão aí para governar o reino, vocês conhecem o povo, então tá bom,
vamos emitir. E é legal da gente entender que os reis daquela época, eles eram vistos como um semideus. Eles tinham essa visão de que eles eram uma ligação do povo com Deus, né? Então, os deles, né? Os deuses deles, não o Deus Altíssimo, mas vamos dizer assim, se o povo estava passando ali por uma dificuldade de não chover, então tinha que ir lá falar com o rei, que o rei ia falar com o Deus da chuva para poder chover. Então era essa a visão que eles tinham, né? Então por isso que, não, tem que procurar só o rei. Qualquer dificuldade que aquela pessoa tiver, tinha que procurar o rei, porque o rei era o semideus que ia fazer essa ligação com os deuses que eles tinham lá. Exatamente. E aí, né, Dário assinou esse decreto e foi publicado, né, esse decreto. E nesse momento, Daniel soube disso e foi para casa, para o seu quarto e no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E esse detalhe é muito importante, gente. Esse aqui é Antigo Testamento, tá? Ainda. A gente está no Antigo Testamento e havia essa ordenança lá no reinado de Salomão, decretando que as pessoas precisavam, se não estivesse em Jerusalém, precisavam orar virado para Jerusalém, né? 3 vezes ao dia. E Daniel, como ele era um judeu, vamos dizer assim, né? Ele cumpria essa ordenança. Então, durante 3 vezes ao dia, ele ia para esse lugar, se virava para Jerusalém e orava. E esses caras, né, souberam disso e foram lá falar para o rei, né? E ainda falaram assim, lá no versículo 12: Tu não publicaste um decreto segundo o qual, nestes 30 dias, todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Aí o rei, né? O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então o rei afirma. E aí, aí eles falam, né? Então, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. E aí que fala, né, naquele versículo 14, mostra como que o próprio rei se irou até com essa situação, né? Porque fala assim: quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Só que daí os homens, né? E é nessa parte que eu acho que o rei, ele percebe que ele foi usado, né, pelos satrapas, né, E que os falam. governadores e tudo, Exato, então né? ele fala, cara, vocês já tinham, né, Tramado isso. tramado tudo isso. Então, tipo assim, como que alguém lá no segundo andar ia ver Daniel? Então, tipo Orando, assim, né? exato, eles armaram toda essa situação, né? Porque não é fácil, tô passando na rua, vou ficar olhando pra janela, ver se Uma pessoa está ajoelhada. Nem Exatamente. dava Então, para ver. tipo, eles tramaram tudo isso e o rei falou assim: beleza, tudo bem, né? Eu entendi agora o que vocês estavam querendo. E aí o rei teve que dar essa ordem, né? Tá, então joga lá Daniel na cova dos leões e tampa, né? E aí é legal que o próprio rei, né? Ele fala para Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E ali eles tamparam tudo, só que mostra como que Dário também tinha esse zelo por Daniel, né? E ele fala que ele não dormiu, né? Ele, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E aí, logo quando amanheceu, ele já foi se aproximando para a cova e perguntou, né? Chamou, gritou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E ali mostra Daniel, né? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus, também contra ti. Não cometi mal algum, ó rei. Então vamos dizer assim, isso daí não foi eu que fiz nada, foi os caras lá que fizeram as trapaças para mim, né? E aí o rei se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova e que jogasse também, né? Os caras lá, os satrapas, os governadores, não só ele,
mas as mulheres deles também. E diz que antes mesmo deles caírem no fundo da cova, eles já tinham sido comidos pelos leões, até os seus ossos quebrados, né? Então mostra ali que esse zelo de novo, né, por Deus, assim como aconteceu com os amigos de Daniel lá na fornalha ardente, né, que eles não fizeram nada de errado e eles só não quiseram adorar outro Deus, né? Mesmo assim, eles continuaram adorando a Deus, zelando e entregando a própria vida, né? Se possível for, Deus, me livra disso, né? Mas se não for, eu continuarei te adorando e te cuidando. E Deus livrou os meninos, né, os três ali da fornalha ardente. E agora aqui com Daniel a mesma coisa. Daniel não tinha feito nada de errado. Daniel estava ali orando simplesmente para o próprio Deus dele e dá a entender que Dário sabia disso. Dário tinha esse respeito por Daniel. Tudo bem, Dário continuou sendo politeísta, tudo mais, mas assim, ele com a cultura dele, Daniel com a cultura dele e tá tudo bem, ninguém vai interferir em nada. Só que depois que ele vê essa situação, ele fala, olha, tomara que o teu Deus te livra, o teu Deus Altíssimo, assim, não é sobre o nosso Deus, eu respeito o teu Deus, então o teu Deus Altíssimo te livre, né? E ainda mostra ali, né, que Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas da terra, né, paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios dos impérios os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. E aqui mostra também a mesma atitude que foi tida por Nabucodonosor lá quando aconteceu a fornalha ardente, que não era para ninguém zombar, né, de quem estivesse adorando a Deus. E aí ainda continua, né? Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então aqui mostra também essa submissão até mesmo de Dário, né, por Deus, porque isso aqui não é fala de Daniel para o povo, né? Isso aqui está dentro do decreto que o próprio Dário estava escrevendo e falando sobre Deus. Acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar. É muito bacana o livro de Daniel. Então espero que isso esteja fazendo sentido para vocês. E amanhã a gente tem mais para falar sobre Daniel, tá? Eu já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!